Salve, salve, santistas, quarentenados ou já não tão quarentenados, depressivos de todo o Brasil, de todo mundo. Tamo aí para mais um vídeo aqui no canal e um vídeo especial, né? Um vídeo onde a gente vai falar dos 9 anos da conquista do tricampeonato da Libertadores, quando no dia 26 de junho de 2011 a gente estava sendo pela terceira vez campeão da América, batendo o Peñarol. Pela segunda vez na nossa história em finais de Libertadores, a gente botou o Peñarol para ser nosso vice. O Peñarol, que também é um gigante aí do continente, se não fosse a gente, eles poderiam ter até 7 Libertadores, eles têm 5, mas enfim, eles têm a gente como uma grande pedra no sapato, o maior das Américas, o maior do mundo, Santos Futebol Clube. E é isso, né? O que falar dessa conquista? Eu tenho um carinho imenso por ela, pela dificuldade que foi. Sei que muita molecada acompanha a gente no canal também, muita gente mais nova assim que não tem lembranças, né, desse campeonato, dessa Libertadores tão concretas, mas cara, foi um campeonato bem sofrido, bem sofrido. A gente começou empatando, né, contra o Deportivo Táchira na Venezuela, um resultado até que normal, né, fora de casa e tudo. A gente esperava que depois, contra o Cerro Porteño em casa, a gente faria os 3 pontos tranquilamente, mas aí a gente abriu 1-0, depois deixamos o Cerro empatar no finzinho do jogo, e aí já ficou um sabor bem amargo, assim, a torcida já ficava, sabe? Eu lembro que na época, quem também fazia isso, sempre acessava a comunidade do Santos no Orkut para ver os fóruns e tal, o que tinha de gente xingando o Dracena, que fez o pênalti lá no finzinho do jogo contra o Cerro Porteño. Enfim, 0-0 o primeiro jogo, 1-1 na Vila, e aí a gente foi jogar, né, contra o Colo-Colo no Chile. Começamos com aquele golaço de falta do Elano, do meio de campo, né, que o Kleber Machado tem a famosa narração: vamos testar, né, vamos ao teste aí. E aí ele para de falar, aí ele só narra o gol depois que o Elano acerta o chute lá do meio de campo e tal, mas depois disso o Colo-Colo virou, chegou a fazer 3-1, a gente diminuiu para 3-2, e ficamos em situação delicada, né, no grupo. 3 jogos com apenas 2 pontos, com o Cerro Porteño e Colo-Colo jogando muita bola também. Era um grupo difícil, só o Táchira ficava mais abaixo assim também. E aí foi o famoso jogo, né, do olha no meu olho, vamos classificar, em que o Rafael Cabral falou isso para a torcida lá no Chile, registrado nas câmeras do nosso grande Rashid, que é uma das inspirações desse canal aqui, né, dos vlogs principalmente. E aí, enfim, aquele jogo contra o Colo-Colo, acho que deu meio que uma virada na chavinha, mas eu não sei se foi o crucial. Depois a gente jogou contra o Colo-Colo na Vila, abrimos 3-0, depois ficou um jogo perigoso, a gente deixou eles fazerem 2 gols, acho que, podia até complicar, mas se tivesse um pouquinho mais de jogo. O Santos vacilou, a gente teve expulsões importantes, né? O Elano foi expulso, o Neymar foi expulso, aquela situação da máscara. A gente foi pro Paraguai sem nossos principais jogadores para decidir tudo ou nada contra o Cerro Porteño. E aí a gente, numa noite iluminada, aí a gente com o ataque Maicon Leite, assim, começamos, Maicon Leite e Keirson, se eu não me engano, começamos aí com um golaço do meio de campo do Danilo, que pra mim esse foi o jogo, a virada de chave do Santos na competição, né? Era o tudo ou nada, e a gente foi lá e conseguiu o resultado no Paraguai. Depois o Maicon Leite completou, fechou o placar, e aí depois disso o Santos só precisava ganhar para se garantir, né, classificado. Só precisava ganhar do Deportivo Táchira, o adversário mais fraco, no Pacaembu. O Pacaembu lotado para 37.701 pessoas. Só um minutinho aqui que eu tô pegando o ingresso. Vamos ver aqui. Só um segundo. Tá aqui no bolinho aqui de ingressos de... eu juntava muito ingresso, né, antes de virar sócio. E essa camisa aqui é especial porque é justamente dessa conquista aqui. Tem inclusive o autógrafo, ó, Pará, Jesus te ama. É o autógrafo emblemático aqui dessa conquista aqui da Libertadores 2011, autografado por boa parte aqui do elenco também. É uma grande relíquia que eu tenho, que eu ganhei de presente de aniversário. E aqui tá o ingresso. Santos e Deportivo Táchira da Venezuela, 37.701 pessoas. Eu tava lá no tobogã. Cara, foi um jogaço. A gente ganhou de 3-1 lá com facilidade. Classificamos depois. E aí teve o jogo contra
o América do México, primeiro na Vila, um jogo dificinho, 1-0 pro Santos, gol do Ganso, e depois o fatídico jogo, né, no México, onde a gente empatou, seguramos um 0-0 com o Rafael Cabral fazendo defesas extraordinárias, pelo menos 4, 5 defesas dificílimas, e a gente classificou numa noite que... Não numa noite, né, mas numa fase nas oitavas de final onde todos os outros brasileiros tinham sido eliminados, todos de uma vez, tudo nas oitavas de final. Quem não tinha saído antes, né, no caso o Corinthians saiu naquela pré-Libertadores, mas os times brasileiros que sobraram foi isso. E o Santos, que para muitos na mídia, muitos torcedores até já estava eliminado na primeira fase, foi o único que restou para continuar fazendo história na competição. E aí jogamos as quartas de final contra o Once Caldas na Colômbia. O Once Caldas a gente ganhou de 1-0 lá em Manizales, com o gol do Alan Patrick, uma assistência do Neymar, 1-0 gol do Alan Patrick. E no Pacaembu estava presente lá também, aqui o ingresso contra o Once Caldas. Esse ingresso está um pouquinho mais desgastado aqui, mas... Opa, pois até o contrário, ó. Aqui o ingresso contra o Once Caldas. Fiquei na arquibancada amarela esse jogo também, fui com alguns amigos, assim. Cara, uma festona, várias bandeiras da torcida do Santos, de bandeirões, assim, até no tobogã teve. Foi uma festa bem bonita. Tô gravando o vídeo aqui bem em frente ao pôster do título, né, dos campeões aí de 2011. E, enfim, mas foi um jogo nervoso, não sei quem lembra, o Neymar perdeu o pênalti, o Santos fez 1-0, depois o Once Caldas empatou, o Renteria dando muito trabalho pra gente, ele que fez o gol, né, depois a gente contratou ele. O Miralles também pelo Colo-Colo fez o gol na fase de grupos, depois a gente contratou ele. Mas enfim, foi um jogo bem nervoso, bem tenso contra o Once Caldas, porque ficou 1-1 e qualquer gol do Once Caldas, assim, os caras indo pra cima, qualquer gol dos caras fazendo 2-1 dava Once Caldas. E foi assim que eles tinham eliminado o Cruzeiro nas oitavas. Mas aí o Santos segurou, 1-1, passamos bem para enfrentar o Cerro Porteño. Primeiro jogo contra o Cerro Porteño no Pacaembu. Fiquei no tobogã esse jogo também, o Cerro passou em primeiro no nosso grupo, então depois eles tiveram a vantagem de decidir em casa. Primeiro jogo, 1-0 pro Santos no Pacaembu, gol do Edu Dracena de cabeça, aquele gol chorado, ele cabeceou, a bola entrou, e depois só para confirmar o Léo foi lá e encaçapou a bola para dentro do gol. Depois a gente foi jogar lá no Paraguai de novo, e aí conseguimos abrir o placar, a gente chegou a fazer 3-1, né? Santos com o jogo dominado, assim, depois o Cerro empatou, foi um jogo difícil, assim, depois, mas estava tranquilo, o Cerro precisava de 5-3 para passar, e aí ficou um 3-3, desculpa, com o Santos, finalista da América. O Santos aí voltando, né, o Santos não era finalista da América desde 2003, quando a gente enfrentou o Boca, e a gente foi para a final da Copa Libertadores da América contra o Peñarol, um time limitadão, né, que tinha chegado lá um pouco na raça, assim, na vontade, no embalo da torcida, mas que chegou, né, teve seus méritos, sim, e chegou. Para mim, acho que se fosse o Vélez até poderia ter dado mais jogo, poderia ter sido mais complicado e tal, mas é totalmente discutível. Podem ir comentando o que vocês quiserem ao longo desse vídeo também, da experiência de vocês nos jogos, da experiência de vocês assistindo os jogos, o que vocês lembram da conquista e tudo. Mas enfim, o primeiro jogo lá no Uruguai, um 0-0 difícil também, com o Bandeirinha anulando um gol ilegal do Peñarol, mas com muito peito, assim, para anular mais de 40 minutos do segundo tempo. Pô, o cara anular um gol assim, seria muito fácil, assim, não tinha VAR na época, seria muito fácil o Santos, né, um time brasileiro, ainda mais a gente, ser roubado lá numa final de Libertadores, num estádio totalmente caldeirão, assim, que é o Estádio Centenário. Mas enfim, deu tudo certo, seguramos um 0-0, poderíamos até ter ganho, mas enfim, aí chegou no Pacaembu, na noite de exatos 9 anos atrás, no dia 22/6/2011, fizemos história, menino Neymar abrindo o placar, e depois Danilo, num chute com tirou muito do goleiro Sousa. Pô, não tem goleiro que pegaria aquela bola, ele pegou bem na veia, assim, no cantinho, na bochecha da trave, na bochechinha da rede, assim, e aí a gente conseguiu ser campeão pela terceira vez na nossa história da Copa Libertadores da América. Depois teve a briga e tudo mais, mas enfim, uma data memorável aí. Falei um pouco de como foi a conquista, mas putz, foi muito nervosismo, sabe? Acho que daria até pra fazer uma live disso qualquer hora, a gente ainda vai fazer lives, né, eu e o Rafa, mas foi bem nervoso, foi bem tenso, e a gente não tinha ninguém além do Santos pra merecer esse título, né? A gente merecia pela reviravolta que a gente teve na campanha e tudo,
Comentem qual que vocês acham que foi o jogo chave, da virada de chave, né? Pô, o jogo que a gente pensou, puta, agora vai, esse foi o divisor de águas. Ou também o jogador principal para vocês, assim, além do Neymar também, que terminou como nosso artilheiro na competição, mas enfim, outros jogadores aí importantíssimos. Tivemos Arouca, tivemos Elano, tivemos, pô, Danilo, Adriano Pagode, Rafael, vários jogadores. Era um timaço realmente naquela época do Santos. E fica saudades, né? Fica saudades disso, a gente, pô, passando por maus bocados em termos de gestões, em termos de, pô, ficar alguns anos aí já sem título. Foi o nosso último título, assim, vai de relevância, tirando estaduais, né? Foi a Libertadores 2011, depois teve a Recopa 2012, mas assim, vai, por assim dizer, de relevância, sem querer desmerecer nada, foi o nosso último. Então já tá na hora aí, né, da gente voltar a tentar assumir um pouco a hegemonia de volta, assim, do futebol brasileiro, assim, em termos de títulos, de chegar em finais e tudo. Tamo com saudade aí, a gente ficou mal acostumado nessa época aí, 2010, 2011, 2012, mas enfim. E é isso. Para finalizar, é uma notícia, né, que eu queria passar para vocês aqui, uma notícia de última hora que foi publicado no Globoesporte.com. O Santos fez os testes do Covid, né, no elenco, agora de volta, e 8 funcionários do Santos testaram positivos, né, para o Covid, e um jogador também testou. Obviamente não foi divulgado quem é esse jogador, mas enfim, depois da bateria de exames do Santos, foram esses os resultados, né, que foram constatados aqui. O Santos divulgou uma nota, né, 3 atletas também chegaram a contrair o vírus, mas já estão recuperados, já vão poder voltar aos trabalhos, né? O Santos vai voltar amanhã, no caso, terça-feira. Então, amanhã o Santos já vai dar início a algumas avaliações físicas e fisiológicas. A próxima bateria de testes vai acontecer no dia 29 de junho. E a gente espera, né, que, pô, todos os funcionários e o jogador que tá com o vírus se recuperem até lá, que dê tudo certo, já que agora alguns times estão voltando a treinar e tudo. A gente espera que, pô, todos esses envolvidos aí tenham uma pronta recuperação e estejam à disposição aí para ajudar a gente o quanto antes, né? E 8 jogadores também não compareceram na reapresentação do Santos, né? Por algumas questões logísticas e tudo mais. E eles vão fazer esse mesmo procedimento quando eles voltarem, né? Só que na casa de cada um. E aí foi isso. O CT Rei Pelé também passou por uma desinfecção, assim, nesse último domingo. E a volta dos treinos com bola vai ser liberada só a partir do dia 1º de julho. Então o Santos vai fazer atividades mais fisiológicas e físicas sem envolver bola até lá. Mas é isso, espero que vocês tenham curtido aí, espero que vocês tenham gostado de relembrar um pouco de como foi a conquista aí de 2011, uma conquista que, pô, tenho muito carinho aqui no meu coração. E é isso, comentem o que vocês acharam do vídeo, participem, deem sugestões de temas também. E vamos que vamos, tudo pelo Santos, que a gente possa ver uma dessas aí o quanto antes de novo.